Está chegando mais uma edição do programa Se Liga. Ah, coisa boa! Chegou a hora do nosso Conselho de Notáveis passar a limpo a semana que passou conosco aqui. Eles acharam que foi importante, relevante, que foi legal, que não foi também. Enfim, vamos aprender um bocado com esse nosso quarteto fantástico aqui de hoje. O economista Manuel Terdim, o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires e o consultor Paulo Fraga, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E começo com Paulo Fraga. Você, Paulão, ficou aí, se ligou em que na semana que passou? Me conta. Uma coisa que me surpreendeu foi essa questão do BC na taxa de juros, na Selic, né? Eu imaginei que talvez eles pudessem ter uma postura um pouco diferente, né? Tenho a impressão de que eles estão esticando um pouco demais essa corda e fica aí quase que a sociedade contra a posição deles, né? Uma outra curiosidade, eu vi pequenos trechos da sabatina do nosso novo ministro, o Zanin, e me deu muito a sensação, eu não entro no mérito da capacidade dele ser um bom ministro, não é isso que eu estou colocando em questão, mas parecia um teatro, entendeu? E que ele estudou bastante para que pudesse ter um desempenho E teve de certa teve uma maneira... votação expressiva, né? Foi. Pois é, foi uma votação muito positiva, né? E por último, essa questão da tragédia ocorrida lá no Titanic, né? Lá naquele grupo, e que acabou de uma forma trágica mesmo, entendeu? Eu fico me perguntando como é que pessoas podem se permitir acidentes dessa natureza. Enfim, vamos em frente, né? Vamos em frente. Manuel Terdim, você se ligou em que na semana que passou? Essa história do Titanic, que está comovendo o mundo, mais até do que comoveu aquele barco com a tripulação egípcia que naufragou na costa lá no Mediterrâneo, na costa da Grécia, com, sei lá, 300 pessoas a bordo. As duas são trágicas, eu não tô minimizando o problema do Titanic, mas seria bacana que as pessoas se mobilizassem também pelos migrantes no Mediterrâneo que estão morrendo às pencas, né? Não tem o menor controle, isso não está resolvido. Enquanto a Europa não resolver investir nos países do Oriente Médio, quer dizer, os países do Oriente Médio que estão em guerra, investir no sentido da paz, e na África, no sentido econômico, eu não vejo nenhuma solução para a Europa. Isso dito, a Europa precisa importar gente, porque a população está declinando ou vai declinar em muito pouco tempo. Tragédia atrás de tragédia, o mundo só está vendo isso. Outra coisa, a taxa de juros está alta, um problema. Eu prefiro o Banco Central com cuidado do que um Banco Central expansionista, numa hora onde o desemprego está nos níveis normais, baixos para o Brasil, né? O Brasil, tipicamente, o desemprego baixo é considerado na faixa de 7, 8%, que é onde ele se encontra hoje. Então, não tem nenhum sinal de recessão acontecendo, tá? O Brasil até surpreendeu no crescimento do primeiro trimestre. Parece que vai crescer de novo. Todos os bancos estão fazendo previsão de crescimento de 2,5%, 2,7%, quando no começo do ano falava, e no final do ano passado, falava-se em 0,5% de crescimento. Então, essa gritaria da taxa de juros é natural, né? Todo mundo quer pagar menos juros, atrapalha mesmo, a gente poderia estar crescendo mais, mas numa taxa de desemprego relativamente baixa e com um crescimento não tão desacelerado quanto se esperava,
é melhor ser prudente. E o Brasil é um dos países mais bem-sucedidos na queda da inflação pós-pandemia. Então, o resultado está aí para ser visto. Elísio Pires, e você? Se ligou em que na semana que passou, Elísio? O dólar continua em baixa, né? Abaixo dos 4,80. A última vez que eu vi estava 4,78. O nosso economista que acompanha mais isso, mas a última vez foi 4,78. E o índice da Bovespa lá sempre está acima de 118 mil. A última vez que eu vi estava 118.700 e poucas. Então, é uma coisa muito interessante. Agora, registro também, que já foi registrado aqui, essa decisão de milionário para morrer numa explosão. Custou 250 mil dólares para cada um, para morrer naquela explosão daquele submarino, né? Que não vai ter nem registro de corpos, absolutamente nada, tudo sumiu, né? E outro registro também importante é o fato de uma apostadora ter ganho R$ 35.454,28 na quina da Mega Sena e perder isso, porque o cartão que ela pagou anulou a operação do pagamento. Então, ganhou e perdeu a quina. Inacreditável, né? Agora, também queria acrescentar algumas boas notícias, né? Felizmente, temos várias, né? A primeira delas, para mim, é a interdição do lago artificial da casa do Neymar, né? Para fazer o lago, né? Destruiu áreas reservadas, preservadas e tal, e foi finalmente cancelado. Ele fez um desmatamento, né, para poder fazer o tal lago artificial. Então, eu acho que é uma boa. Estava marcada a inauguração do lago artificial para hoje, sexta-feira. Felizmente foi cancelado, né? O nosso Lula estava convidado, sabia? É que ele está longe, né? Ele está longe. Não, o nosso Lula aqui, o nosso Lula. O nosso Lula daqui, não, com É. certeza absoluta, eu sabia disso, mas não vamos falar isso para mais ninguém. O Barbosa também vai estar lá, pô. Corta isso da gravação, mas é verdade. Barbosa vai estar lá de sunga, Barbosa também, E outra notícia que eu queria registrar também muito boa é que arqueólogos descobriram no México restos de uma antiga cidade maia, que tinha inclusive uma pirâmide, né? Tem lá os restos da pirâmide. O que me remeteu, inclusive, a outra coisa impressionante de pirâmide na América do Sul, que são as pirâmides de Chiclayo, lá no Peru, né? Eu visitei, entrava por dentro das pirâmides, uma coisa inacreditável. Achar que pirâmide só tem no Egito, está acabado, isso não existe mais, né? E outra boa notícia é que Lula cancelou hoje o jantar com o príncipe da Arábia Saudita, que distribuiu aquelas joias para o Bozó. Então, outra boa notícia também, são essas. Ótimas, boas notícias, mas eu queria pegar um gancho aí rápido em dois assuntos. Primeiro, o assunto do submarino dos milionários, né? Que eu ouvi várias opiniões. Eu achava que era loucura minha, mas não era não. Aquele submarino que não foi aprovado por nenhum órgão regulador, era totalmente experimental, ele exauriu, né? De tanto descer e subir, o material exauriu. E aquele controle com joystick vagabundo, que queremos joystick vagabundo, meus filhos têm joystick melhor que esse aqui em casa. Parecia uma piada. Outra coisa a respeito disso, rapidamente, para ouvir o Lula, que eu estou querendo muito sempre ouvir o Lula. Eu percebi uma coisa nessa tragédia, e foi bom um lembrete do Manuel. Nós não ficamos tão impactados com as 300 mortes dos refugiados ali na costa da Grécia, tanto quanto ficamos impactados pelos 5 que a gente não sabia se tinham morrido ou não, porque uma coisa é você saber de uma tragédia fechada, outra coisa é você pensar na possibilidade de você acompanhar a morte das pessoas e não poder fazer nada. Né? Eu acho que foi isso que moveu a gente, né? Que fosse que a gente soubesse que podia morrer a qualquer ponto e todo mundo se voltasse para salvar esse valeria a pena ainda. A gente não sabe lidar com essa coisa de ver gente morrendo. Não é o nosso forte, tomara que nunca seja. Né? Pior do que isso, está morrendo gente que nunca morreu. Pô, Barbosa, gostei do seu comentário. Por que eu estou tão preocupado com 5 milionários quando 300 refugiados com famintos, degradados, violentados, não me moveram tanto? História fechada, eu não podia mais fazer nada a respeito, embora tivesse me impactado. E a outra não, era uma história aberta que eu queria. Tem toda a razão. Tolinho queria, de alguma forma, interferir para salvar um dos 5, pelo menos, ou todos eles.
Enfim. Lula, atrapalhei um bocado aí a sua chegada, agora não atrapalho mais, não. Se ligou em quê na semana que passou? Me fala. O negócio da sonda é incrível. Eu tenho uma leve claustrofobia. É leve, mas tenho. Eu não sei se eu me sentiria bem dentro daquela cápsula descendo. Eu também não vejo qual é a vantagem de ficar vendo o Titanic lá embaixo. O Titanic estou cansado de ver capturado por sondas e tal, não preciso descer. E fico imaginando e fico desejando a eles uma morte súbita, porque você ficar preso. E foi súbita, foi súbita. Pois é. Súbita. Parece que não teve nem sofrimento, né? Tem que essa sorte tese melhor. disso, Porque eu fico imaginando o submarino comum, esse quando afunda, como deve ser a vida dentro de uma cápsula, sabendo que você dali a pouco vai acabar o oxigênio e você vai morrer. Ô, Lula, vocês fez muito bem de guardar esses $250 mil para aplicar em outra coisa. Fez muito bem. Pode gastar com a gente também. Pois é. O Lula podia alugar um jatinho e a gente ir todo mundo para a Europa se divertir. Combinado, pronto. E outra coisa que também eu estou acompanhando é a viagem do Lula. Eu acho que, finalmente, vocês são muito críticos ao Lula, vocês são muito, muito frios no julgamento dele. Eu acho que ele está fazendo uma coisa linda, viajando, mostrando o Brasil, restaurando a imagem diplomática do Brasil. Manuel Tedinho tem uma família de diplomatas, todo mundo foi diplomata, é diplomata e foi diplomata na vida dele. Ele deveria estar achando que o Lula está cumprindo um papel de restaurar a imagem brasileira no exterior. Estou acompanhando com a maior alegria os passeios do Lula. E também gostei muito dele suspender ou não convidar mais o príncipe para o jantar. Eu acho que não fica bem o Brasil dar qualquer apoio a esse, vamos usar a palavra certa, esse assassino torturador. Também estou acompanhando o otimismo que o mundo está tendo, e mesmo dentro do Brasil, sobre a economia brasileira. O otimismo bastante consolidado a ponto de interferir nos valores na Bolsa de Valores. E por falar em Bolsa de Valores e essas descobertas das pirâmides, eu acho que Manuel, o Elísio, o Paulo Fraga estão esquecendo que a terra da pirâmide é o Brasil. Nós fazemos pirâmide há muito tempo, agora mesmo tem câmera dele. Vamos continuar. Porque tem que ir no Egito ver pirâmide. Chama um amigo aqui que ele faz uma pirâmide ótima. Rapidinho. Fica rico. Nós certeza. temos um know-how piramideiro, muito bom. Não, o Brasil é piramidal. Nem vão em cana. É piramidal o país, é E nem piramidal. vão em cana. E não vão em cana, eles fazem tão bem que não vão em cana. E o cara ainda resolve ser conselheiro econômico. Aliás, é uma profissão maravilhosa. Eu vou abrir um espaço aqui na internet para ficar dando conselhos de economia. Seu comentário em relação ao Xará está muito correto e oportuno, entendeu? Ele foi muito bem nessa agenda agora internacional dele. Eu acho que a postura dele foi muito adequada, digamos assim. Só aquela foto com o Papa, a foto com o Papa já justificava para mim a viagem. E eu acho lindo, alguém está mandando para a internet, vocês todos devem ter recebido, eu recebi de vocês, eu acho, a comparação, o Bolsonaro com aquele maluco que eu me esqueci o nome dele, que tem aquela estrelinha na cabeça. Aquele padre horroroso. Aquele padre horroroso. E o Lula com o Papa. Eu acho que é uma comparação bastante oportuna, né? Cada um tem o padre que merece, né? Cada um tem o padre que merece. Mas eu achei o seguinte, o Papa, eu gosto desse Papa. Às vezes ele dá umas escorregadas assim, mas isso eu também gosto muito. Não sou divergência de opinião. Dele. No meu caso, eventualmente a gente tem divergência de opinião, mas eu gosto desse Papa. Aliás, o Papa tem falado muito sobre isso. Todo mundo que vai lá, que é do Brasil, do Brasil. Pois é, tem um Manuel lá que fica contra mim. Eu tenho algumas divergências em economia com ele, só isso. Teve um ponto muito ruim que foi dizer que a negociação da Europa em relação ao acordo Mercosul-Europa é uma ameaça à América Latina ou ao Mercosul. Também acho. Porque, na verdade, a garantia que eles estão querendo ter é a garantia de que as exportações agrícolas
não sejam de áreas de desmatamento recente. O que eu acho ok. Claro, tem que lembrar sempre que a Europa, quando fala em agricultura, eles vão arrumar milhões de desculpas para tentar impedir, porque eles subsidiam muito a agricultura europeia, particularmente a França, Especialmente a França, né? Especialmente a particularmente a França. França, que consideram manter, mesmo a preços altos, a agricultura extensiva na França uma questão de segurança alimentar deles. Eu acho um exagero, tem oferta no mundo inteiro. Imagina se eles fomentassem a agricultura na África, né? A diferença que ia fazer para a África, eles iam comprar comida mais barata, de boa qualidade, e ainda gerar renda em países pobres. O engraçado é que nós quatro, não, ou nós cinco, né? Não falamos, no caso quatro mesmo, nós não falamos do julgamento do Bolsonaro, né? Quer dizer, do início. É engraçado isso. Eu guardei para o Se Liga. Guardei para o Se Liga. Vamos esperar um pouquinho, no Se Liga. O que houve foi um appetizer, né? Do que será. O que é, Lula? O que é engraçado é que até os bolsonaristas já dão a condenação como certa, né? Já estão discutindo um novo sucessor e tal. Quer dizer, vai ser uma surpresa. Não tem sido a estratégia do advogado dele, um advogado que é trocar a punição por uma multa. Ele está negociando essa história, está tentando. Se vai conseguir, a gente não sabe. Mas está tentando. Primeiro, que o assunto que levou a esse processo se fique restrito, e não toda a gordura que o Jair tem para queimar, e não é pouca em desvios no caminho dele. E, segundo, tentar trocar essa punição, a não eleição, ficar restrito a não se eleger, por uma multa e deixá-lo soltinho aí, que nem arroz de festa. É ver, né? Mas isso é o assunto para o próximo bloco, já senti que vocês vão entrar nele. Eu quero saber, Lula, o que nós vamos ler nos próximos dias, meu cara? Achei um livro interessantíssimo, esse aqui. Eu pensei que eu ia morrer antes de recomendar um livro do Pedro Cardoso, que é um livraço, olha o tamanho dele. Eu imaginei que era um ator bacana, tal, mas escrevendo abobrinha. Não é abobrinha. O livro tem motivos de reflexão que valorizam ou justificam a sua compra. E outro livro que eu estou adorando ler é esse aqui. É o Rato de Redação, a história do Pasquim. É uma história maravilhosa. Isso é uma delícia. Fui leitor assíduo. Todos nós fomos. E aqui, a verve com que é apresentado, quer dizer, a gente vê de novo aquela turma de porra loucas fazendo um dos empreendimentos editoriais mais vitoriosos no Brasil em todos os tempos. Quer dizer, chegaram a milhares de exemplares vendidos, modificaram a linguagem, modificaram a imprensa brasileira, a maneira de fazer entrevista, e faziam um jornal engraçadíssimo, inteligentíssimo. E, infelizmente, claro, desapareceu, já não é mais época do jornalismo da forma que o Pasquim é. Vale a pena ler esse livro, vale a pena que a gente se recorda do Sig e seus companheiros e das disputas internas dentro do Pasquim. As brigas, principalmente, que eles brigavam lá dentro, e algumas vezes fisicamente mesmo. O Ziraldo e o Ivan Lessa, o Ziraldo, partiram para porrada mesmo, no meio da entrevista, entrevistando o cara fazia uma pergunta, o outro respondia, o outro brigava e iam para as vias de fato. Maravilhoso. Isto posto, vamos ao ponto. Eu volto com o Manuel Tedim. Se liga em que na semana que chega, Manuel? Eu vou passar a perna no... Eu vou passar a perna no Elísio Pires. Até já sei o que o Manuel vai fazer. Não, inspirado no Elísio Pires, que é meu modelo de bom caráter e pessoa inteligente. Essa coisa do Bolsonaro mesmo. Eu acho que ele vai perder. A aposta de todo mundo é que ele vai perder, enfim, os direitos políticos nesse julgamento. Tomara que sim, né? Ele é
sujeito do mal. Então, desculpe a audiência aí que gosta dele, eu respeito as outras opiniões, mas eu acho que a política e o Brasil está melhor sem Jair Bolsonaro concorrendo a vagas. Não concorrendo, entretanto, será o maior cabo eleitoral da extrema-direita no Brasil, da extrema-direita, que é sempre burra, né? Qualquer extrema, a extrema-esquerda é tão burra quanto. Então, a ver o que vai acontecer, torcendo para que ele seja cassado. Então, Elísio, vai na mesma água ou tem outra varola aí? Exatamente na mesma água, nadando nela. Estou nadando na água do Tedim. Com certeza absoluta, estou ligadíssimo nisso. E não é para tornar ele inelegível, e só para lembrar, o Moraes, inclusive, suspendeu a sessão, né? Ficou para a semana que vem a continuação, e o nosso Bozó espera que o ministro Raul Araújo peça a vista do processo para segurar essa coisa. Ele está aguardando isso. Inclusive, eu queria só registrar também que o Bozó declarou hoje, sexta-feira, na reunião do PL, lá no Rio Grande do Sul, que ele pode ser candidato a vereador no Rio. Se eleger ele vereador do Rio de Janeiro, eu vou mudar de cidade, com certeza absoluta. Resolvido, tá? Oh, meu Deus, radicalizou mesmo. Paulo Fraga, e você? Se liga em que na semana que chega, Paulo? Estou de carona com o Manuel e o Elísio, entendeu? E, além disso que eles tocaram, atento aí por essa agenda de arcabouço fiscal, enfim, do ambiente político e econômico que é importante para nós, né? Lula Vieira, e você? Voto com os dois, eu também. Vou acompanhar os acontecimentos em relação ao nosso ex-presidente e, se possível, caçá-lo devidamente, para a gente afastar o risco dele ser eleito. Elegido é bom, hein? Eleito a qualquer coisa. Agora ele está tentando botar mulher, né? Ela está muito bonita, muito bacana, dá aqueles sorrisos simpáticos. Não acredito que ela possa ter um valor eleitoral tão forte, não. O problema da direita, da extrema-direita, é esse, né? Quem? O nome que está sendo citado é o Tarcísio, né? E é um bom nome. Que, aliás, tem condições. Ele está fazendo, inclusive, aparentemente, um bom governo em São Paulo, né? Tem condições para isso, né? Tem todos os elementos. Com certeza. E o Tarcísio, pelo menos, é alguém que, até agora, pelo menos para mim, não tem demonstrado essa radicalidade, esse extremismo que a gente vê no Jair e outros quadros da extrema-direita. Pois bem, aguardando o julgamento, todos nós apreensivos, não, mas atentos ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Voltaremos semana que vem, certamente, com esse assunto de cara e outros mais. Hoje tivemos nosso quarteto fantástico, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira e o economista Manuel Tedim, falando do que impressionou a eles na semana passada, que vai tomar conta da atenção deles na semana que vem. E você? O que gostou, o que não gostou? Dê seu like, seu dislike. Se inscreva aqui na nossa página, critique, elogie se quiser. Se não quiser também, né, meta o pau nessa galera aqui toda, porque a gente gosta de ouvir toda a opinião e respeita toda a opinião, até para apurar a nossa. Semana que vem a gente volta, graças a Deus. Fiquem com Deus e até lá. Até semana que vem. Socorro! 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 Se liga!